Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia. Nós iremos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, mas antes disso, vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e seu caderno, ok? Iremos falar de átomos. Hoje nós iremos falar da separação de misturas heterogêneas e homogêneas, ok? A mistura heterogênea são aquelas que têm duas fases. O principal processo de separação são a centrifugação, a filtração, a decantação, a dissolução fracionada, a separação magnética, a ventilação, a levigação, a peneiração, a flotação, floculação e catação. A centrifugação, ela ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Por exemplo, a centrifugação do processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças de vestuário. Já na filtração, é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Por exemplo, fazer café utilizando coador. Para obter a bebida, ela é coada, separado o pó do líquido. Isso é filtração. A decantação é a separação entre a substância, que apresentam densidades diferentes, ela pode ser realizada entre líquido sólido ou líquido líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso do que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação, por exemplo, a separação de água e areia, ou separar a água de um líquido menos denso como o óleo. A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solvente, como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou destilação. Exemplo, é a separação da areia e do sal. Areia e sal. Tem um recipiente, aqui na figura, açúcar e areia. Quando eu adiciono água, o açúcar ele vai se dissolver na água e vai ficar separado a água e a areia, porque a água e a areia eles não se misturam. A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso do ímã. Por exemplo, separar limalha de ferro, de enxofre em pó ou areia. É só usar um ímã que faz a separação. A ventilação. A ventilação é a separação de substância com densidades diferentes. Por exemplo, soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. Temos também a levigação, é a separação entre substâncias sólidas, é o processo utilizado pelos garimpeiros, que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Exemplo, o ouro separa da areia na água, porque o metal é mais denso do que a areia. E tem a peneiração. A peneiração é a separação entre substâncias através de uma peneira. Por exemplo, peneirar o açúcar para separar grãos maiores, para fazer um bolo apenas com açúcar mais fino. Tem a flotação, que é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água, que propiciam a formação de bolhas. As bolhas formam então uma espuma, separando a substância, por exemplo, o tratamento da água. E na figura aqui eu usei o exemplo da serragem, água mais serragem. Quando você adicionar areia, vai ficar 3 fases, vai ficar a areia, a água
e uns pedacinhos de serragem. A floculação consiste na adição de substâncias coagulantes, como sulfato de alumínio, adicionadas à água juntamente com o óxido de cálcio. A reação entre essas duas substâncias origina o hidróxido de alumínio. As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e se unem ao hidróxido de alumínio, formando flóculos ou flocos maiores que permite a decantação. Esse processo é uma das etapas do tratamento da água. Ele é extremamente importante, pois partículas muito pequenas não se sedimentam e ficam em suspensão na água, o que dificulta a retirada. Aqui é um exemplo de floculação. Vocês veem que na primeira foto, no primeiro recipiente, a água está muito suja. Depois do processo de floculação, o sujo, a sujeira está se separando da água, e na precipitação, que é a última etapa, a sujeira já está lá no fundo do recipiente, enquanto fica só a água, fica separada, fica duas fases. E a catação é o método mais simples para separação de misturas, é realizada de forma manual, separando partes sólidas, por exemplo, a separação do lixo ou separação de sujeiras de grão, ou como está mostrando aí na foto a pessoa catando grãos de feijão. Isso é a catação. Ok, galerinha? Nossa aula foi somente até aqui. Mas se você quiser rever as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.